Dia, professor Marcos de Bio2 aqui, e em colaboração com o professor Paulo Henrique, professor de Bio2 das unidades Sul e Taguatinga, nós decidimos então comentar com vocês algumas questões sobre Reino Monera que foram cobradas em processos seletivos como o Enem e alguns outros vestibulares pelo país também. Então, a grande importância de uma análise como essa é que nós vejamos qual o raciocínio necessário para lidar com algumas questões sobre o Reino Monera, já que são questões bastante frequentes nos processos seletivos. Vamos analisar primeiro uma questão do Enem de 2014, que foi considerada uma questão difícil pela forma de análise, porém uma questão que é bastante fácil para a gente resolver. Vamos dar uma olhada nela. Ele coloca o seguinte: um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, o gráfico ele procura mostrar nessa linha com os losangos em branco justamente a bactéria 1, com os quadrados pretos, exatamente a população de bactéria 2. E ele pergunta em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima. Num primeiro momento parece difícil a análise. É uma das dificuldades que nós observamos em muitos dos candidatos, exatamente essa interpretação de dados em gráficos. Mas é bastante simples o raciocínio necessário. Se nós começamos com 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 da espécie 2, no total nós tínhamos ali 1.600 bactérias. Na terça-feira, aumentamos para 1.100, diminuímos para 1.100 a bactéria 2, mas aumentamos para 800 a bactéria 1, totalizando 1.900 bactérias. Outro aumento da bactéria 1 para 1.450, outro declínio da bactéria 2 para 300, totalizando 1.750. Na quinta-feira, nós já temos uma situação de aumento da bactéria 2 e queda da bactéria 1. 850 da bactéria 2, 650 da bactéria 1, totalizando 1.500. Outro aumento da bactéria 2, 1.400 na sexta-feira, 300 da bactéria 1. Quando a gente analisa essa movimentação, basta nós analisarmos também quantos nós tivemos como total bacteriano em cada dia da semana. Então, 1.700 na sexta-feira, 1.290 no sábado, 1.350 bactérias no domingo. Então, no dia da semana que nós tivemos a maior quantidade, foi justamente a terça-feira. Nós tínhamos ali justamente 1.900 bactérias no total, o que torna aí a alternativa A resposta da questão. Então, o que inicialmente parecia uma questão um tanto complicada para análise, bastava um raciocínio de somatório da quantidade de bactérias em cada um dos dias. Analisando uma questão um pouquinho mais antiga, de 2010, foi uma questão considerada muito bem elaborada, até pelo jogo de palavras usadas aí nessas alternativas. Ele coloca o seguinte: o uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representam fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória da córnea. Em princípio, é basicamente uma pequena ferida na córnea, o que pode ser algo extremamente grave para a visão dessa pessoa. Para interromper o processo da doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no seu metabolismo, de um estado aeróbico para anaeróbico. Como decorrência, observa-se a diminuição do número e da velocidade de mitoses do epitélio,
o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e à invasão bacteriana. Ele coloca no comando da questão: a instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso da córnea estão relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como. Então, a questão quer cobrar justamente se o candidato se lembra de características gerais dos componentes do reino Monera, basicamente de bactérias parasitas. Então ele apresenta algumas alternativas associando basicamente mecanismos de adaptação, mecanismos de reprodução e também mecanismos associados ao metabolismo. E ele coloca algumas alternativas aqui. Na primeira, ele fala de uma grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças no ambiente em que se reproduzem e o processo aeróbico como melhor opção desses micro-organismos para obtenção de energia. É uma alternativa que, normalmente, embora exista uma grande capacidade de adaptação, o que se observa é que justamente essa capacidade de adaptação, ela não necessariamente vai ser um ajuste sempre a condições ambientais. E é um processo muito mais lento do que o que dura um mecanismo infeccioso. O que nós descartaríamos então é essa alternativa A. A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade do aparecimento de formas existentes, e o processo anaeróbico da fermentação como principal via de obtenção de energia. Novamente, uma alternativa que nós podemos descartar, considerando o seguinte: embora haja um índice maior de mutações entre os Monera, ainda assim é um processo lento, é um processo imprevisível e que seria muito mais longo, então, do que o mecanismo de uma invasão durante o processo infeccioso. Além disso, o processo de fermentação não é o principal meio de obtenção de energia. A alternativa C, a diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de tipos de agentes infecciosos e a nutrição heterotrófica como forma de esses mecanismos, desses micro-organismos, obterem matéria-prima e energia. Na realidade, o que torna essa alternativa um pouco mais errada é exatamente essa questão da diversidade morfológica de bactérias. Ela existe, mas não necessariamente vai significar que diversas formas bacterianas possam causar mecanismos como a infecção da ceratite microbiana citada no enunciado. A letra D coloca o seguinte: o alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos milhares de indivíduos, algo que não ocorre, uma vez que a reprodução no reino Monera ela é uma reprodução assexuada, essencialmente por bipartição. O que nos coloca a alternativa é o alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de energia. Então, é justamente esse o raciocínio que o candidato precisará ter para lembrar que o grupo das bactérias tem um grande poder de reprodução. Elas têm um processo assexuado, que é chamado de bipartição, e há uma grande capacidade de realizar atividade metabólica em regiões aeróbicas, onde há oxigênio, então realizando basicamente a respiração aeróbica, e em áreas anaeróbicas, onde há ausência de oxigênio, podendo realizar tanto a fermentação, como processo mais comum, ou ainda a respiração anaeróbica, nesse caso, um processo um pouco mais raro nessas condições. O que coloca a alternativa E como alternativa correta para essa questão. Ela foi considerada muito bem elaborada, essa questão, justamente porque estabelece uma série de pequenos distratores ao longo dos outros itens, o que poderia levar o candidato a um erro por uma escolha equivocada da alternativa. Ao analisarmos uma questão do Enem de 2017, novamente explorando a situação dos antibióticos e a possível resistência microbiana,
algo que o professor Paulo Henrique fez referência no vídeo, né, da aula gravada da semana passada. Ele coloca o seguinte: os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são o grupo de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. O que ele coloca aqui justamente uma série de alternativas sobre possíveis atuações de um antibiótico. Então ele coloca a possibilidade de ativar o sistema imunológico do hospedeiro. Antibiótico algum faz isso. Interferir na cascata bioquímica da inflamação. A inflamação é uma reação de defesa do organismo, coisa que não sofre interferência dos antibióticos. Removendo toxinas sintetizadas por bactérias. Não é o caso também. Normalmente, as toxinas sintetizadas por bactérias são neutralizadas por ação dos anticorpos produzidos pelo hospedeiro. Combatendo as células hospedeiras das bactérias. Esse é o item, né, que justamente é descartado de imediato. Se fosse assim, o antibiótico atacaria o hospedeiro, o que não é o objetivo de fato. E danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Como há diversos modos de ação dos antibióticos, alguns impedem a reprodução bacteriana, outras impedem a formação do peptídeo glicano da parede celular, outras impedem a síntese de proteínas bacterianas, em alguns casos alteram a membrana plasmática da célula bacteriana, então nós podemos afirmar que seria de fato a alternativa E, já que danifica estruturas específicas da célula bacteriana. O que é o ideal para o antibiótico de fato, que ele ataque apenas a bactéria parasita e cause o mínimo ou qualquer situação de efeitos colaterais, evite-se justamente esse mecanismo com relação a antibióticos, porque eles só são eficientes se eliminarem de fato a bactéria invasora e derem uma chance aí adequada ao organismo do hospedeiro em realizar uma defesa de uma forma mais adequada. Uma questão de 2015 volta a explorar exatamente a interpretação de gráficos, algo que o Enem faz com bastante frequência nos mais diversos assuntos. E, mais uma vez, a questão envolve resistência bacteriana. Ele diz o seguinte: as superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactérias é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias, que, por mutação ou intercâmbio de material genético, tornaram-se resistentes aos antibióticos existentes. E ele pergunta justamente o seguinte: qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Então, ele procura colocar o candidato para raciocinar utilizando gráficos e verificar como é o crescimento populacional de uma bactéria sensível ao antibiótico e de bactérias resistentes ao antibiótico. O que se espera nesta situação, ampliando os gráficos um pouco mais para que nós possamos enxergá-los de uma forma melhor, o que se espera é o seguinte: se o tratamento está ocorrendo com um antibiótico comum, bactérias sensíveis representadas pela curva 1 nos vários gráficos, o que se espera é que elas diminuam a população. E, eventualmente, bactérias resistentes ao antibiótico mantenham seu crescimento ou estacionem em uma espécie de platô do crescimento. Então, quando nós analisamos os gráficos, o que nós observamos, por exemplo, é que a população 1, no gráfico A, ela continua aumentando, nós podemos descartá-lo. No gráfico 2, coloca que a bactéria resistente diminui, o que não teria muita lógica, já que ela é resistente, o antibiótico não vai provocar uma diminuição como essa,
diminuiria a curva 1. Quando se fala de antibióticos que vão eliminar bactérias sensíveis, a bactéria sensível não deveria ficar num platô como está aqui nessa letra E, o que também descartaríamos esse gráfico. E o que nós observamos, basicamente, a situação inversa aqui no gráfico D, coloca bactérias resistentes com um crescimento estacionário, enquanto a bactéria sensível sofrendo uma diminuição. Essa letra D seria um distrator. Mas a resposta correta, justamente a letra B, já que o gráfico B mostra a situação esperada nessas situações, nesse mecanismo. Basicamente, bactérias sensíveis levando a uma diminuição, sofrendo uma grande diminuição com o uso do antibiótico após 7 dias de tratamento, e as bactérias resistentes não sendo afetadas pelo antibiótico, o que muitas vezes cria a necessidade clínica de utilizar antibióticos em combinação. Um que elimine a bactéria 1 e um outro antibiótico, muitas vezes um pouco mais forte ou mais direcionado àquela espécie bacteriana resistente, para que ela também possa diminuir. E é fundamental um estudo como esse, por meio dos antibiogramas, para que o médico consiga fazer a prescrição correta da medicação. E vamos para a última questão, uma questão da Unifesp, lá de São Paulo, que também trabalha mais uma vez com a resistência microbiana. Então nós estamos vendo que este é um assunto muito explorado nos processos seletivos, seja um processo nível nacional, como é o caso do Enem, seja um processo seletivo localizado por estados. A questão 5 coloca uma situação que foi extremamente importante durante o período de 2015 a meados de 2018, quando nós precisamos conviver durante este período com uma ameaça que foi a superbactéria da Klebsiella, uma bactéria oportunista e muito resistente em infecções hospitalares. Então, vamos à questão. A Klebsiella pneumoniae é uma bactéria oportunista de um grupo que está entre os micro-organismos que mais causam infecções hospitalares e que mais tem desenvolvido resistência a antibióticos nos últimos anos. Outro micro-organismo desse grupo é a Klebsiella pneumoniae carbapenemase, uma superbactéria. Pesquisadores analisaram a Klebsiella pneumoniae presentes na urina de 48 pessoas diagnosticadas com infecção urinária. Em 2 pessoas, as bactérias apresentaram um fenótipo de virulência, conhecido como hipermucoviscosidade, em que as bactérias produzem grande quantidade de um biofilme espesso e viscoso, que adere as bactérias ao epitélio da bexiga e as protegem, tornando dificílima sua eliminação. Bom, o que esse segundo parágrafo coloca é que, em 2 pessoas, as bactérias encontradas apresentaram uma característica de maior agressividade. Justamente essa característica conhecida como hipermucoviscosidade. Então, uma produção maior de muco com uma viscosidade mais intensa, formando uma espécie de capa protetora, o que torna extremamente difícil a eliminação. Daí a razão também de serem chamadas de superbactérias. O interessante é que essa questão explora não apenas a situação da resistência bacteriana, mas procura relembrar um aspecto que nós vimos lá no início do ano, um aspecto ligado à nomenclatura biológica. Então ele pergunta o seguinte: a qual gênero pertence a superbactéria Klebsiella pneumoniae carbapenemase? E pede para citar uma característica exclusiva das bactérias que as integra ao reino Monera. Então, ao analisarmos isso aí, nós observamos o seguinte: o primeiro nome da nomenclatura binomial científica justamente representa o epíteto genérico. O gênero, então, da superbactéria é Klebsiella. E, ao pedir uma característica exclusiva das bactérias que as integra ao reino Monera, nós podemos citar o que torna
não apenas bactérias, mas sendo bactérias e arqueias, organismos pertencentes a esse reino, que engloba exatamente todos os organismos procariontes. Então, a característica exclusiva que as integra ao reino Monera é o fato de serem procariontes. Uma segunda pergunta é justamente o seguinte: o que é uma bactéria oportunista? Do ponto de vista evolutivo e devido ao tratamento com antibióticos, como o fenótipo hipermucoviscosidade, então o biofilme protetor da bactéria, pode se tornar predominante ao longo do tempo. E aí, nós temos um raciocínio um pouquinho mais elaborado nessa pergunta, que coloca o seguinte: a bactéria oportunista, ela vai se aproveitar do estado mais enfraquecido, mais debilitado de um organismo para se instalar e se multiplicar. É algo que ocorre frequentemente quando nós estamos com o sistema imunológico em baixa, principalmente em situações associadas a outra doença, eventualmente alguns processos infecciosos, como é o caso da infecção por HIV, que leva a uma diminuição quando a carga viral está mais alta, leva a uma diminuição do sistema imunológico como um todo, ou até mesmo aspectos ligados ao estresse, o que pode levar aí a uma queda imunológica, facilitando a instalação de organismos oportunistas como essa superbactéria. E continuando, quando ele pergunta sobre como o fenótipo mais virulento, o fenótipo de hipermucoviscosidade, pode se tornar predominante ao longo do tempo, o que se coloca é justamente o seguinte: como há uma proteção contra antibióticos que essa hipermucoviscosidade promove, então esse biofilme protetor garante uma sobrevivência maior das bactérias que estão protegidas por esse muco mais viscoso, ocorre uma seleção dessa característica, uma vez que os antibióticos irão eliminar as bactérias sensíveis. Mas essas bactérias com o muco mais espesso, o muco mais viscoso, irão sobreviver, irão se reproduzir e certamente irão transmitir essa característica para as bactérias descendentes. Dessa forma, o fenótipo de hipermucoviscosidade, o fenótipo mais virulento, vai se tornando predominante na população, tornando esse grupo uma superbactéria extremamente difícil de eliminar e que causou muitos danos de 2015 a 2018 em diversos hospitais pelo Brasil, inclusive em hospitais aqui de Brasília. Ok, pessoal? Então, essa é a última questão analisada por hoje. Muito obrigado e até a próxima!